Já estamos no ar. Santa noite, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Santa Noite aqui unidos no @Café Católico. Nesta nossa live desta semana, né, não podemos ter aqui a presença, né, do nosso maestro Cleiton Dias, como havia sido programado, mas não deixaremos de realizar essa live aqui na quarta-feira, um pouco diferente, né, ao invés da quinta. Iremos fazer a live nesta quarta-feira, melhor dizendo. Nesta quarta-feira, vamos contar com a participação especial do maestro Luciano Peixoto, via vídeo, né? Infelizmente, ele também não pôde participar em ensaio, né? Ele é um maestro, então está em ensaio, e justamente, né, eu, mente pensando que sempre ficou a câmera desligada aqui, a ativei hoje para que possa, né, mediar essa live aqui, apenas colocando, né, os vídeos do nosso maestro, um conteúdo riquíssimo, né, que eu tenho certeza que o irmão vai apreciar, os irmãos vão apreciar aí. Mas para iniciarmos essa live, iniciemos com a oração do Café Católico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-nos um ouvido atento e um coração acolhedor de vossa palavra. Dissipai as trevas de nossa alma. Dai-nos uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Para a vossa maior honra e glória. Amém. Então, juntos, meus irmãos, vamos iniciar, né, este momento aqui de meditação, hoje falando sobre a música sacra, no caso, a parte 2. Semana passada tivemos a participação do maestro Felipe Bernardo, falando sobre o órgão, né? Também a importância na música sacra, no caso, a parte um, e hoje teremos essa parte 2 muito especial, né? Eu espero que os irmãos possam aproveitar também. Então, eu vou colocar aqui, meus irmãos não estranhem, eu olhando aqui para baixo, eu estou com outro dispositivo para que possa expor também o nosso vídeo do nosso maestro, né? Eu peço a paciência dos irmãos caso o vídeo termine atrasando um pouco ou travando, mas tudo dará certo no final. Vamos adicionar aqui. Olá, meus irmãos, com a grande alegria, estamos aqui no Café Católico hoje para meditarmos sobre o tema a importância da espiritualidade católica num coro sacro, né? Quando a gente fala coro sacro, a gente também está englobando, na verdade, o catolicismo. E aqui eu quero que a gente possa meditar como o nosso mote inicial na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 19. Entoai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre e por todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Rendei graças a Deus que é Pai. Então, observe, a carta de São Paulo aos Efésios foi escrita por volta do ano 60, 62, depois de Cristo, 30 anos aproximadamente após a ressurreição. E já nessa fase, já nessa época, 30 anos, veja, um prazo muito pequeno. Já nesse tempo, os católicos, nós cristãos, já entoávamos hinos e cânticos espirituais em nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero que você entenda isso. Entoar cânticos espirituais e hinos é algo feito só para quem é católico. Em nome do Senhor Jesus, repare, não é qualquer música, não é uma música profana, não é uma música que remete a uma religiosidade, por exemplo, como as músicas do Roberto Carlos. As músicas do Roberto Carlos são religiosas, não são litúrgicas. Não foram feitas para uma celebração litúrgica. A música litúrgica é feita somente para a celebração, somente para ser cantada, somente para ser um motivo de oração entre os fiéis. E é isso que a gente precisa entender. Bom, o que é espiritualidade?
para a gente avançar na nossa reflexão. Espiritualidade é a forma, o modo, o caminho que desenvolvemos para chegar a Deus. Existe a espiritualidade teresiana, existe a espiritualidade franciscana, existe a espiritualidade dominicana e assim sucessivamente. Então, é um modo como eu encontro, como eu tenho afinidade para encontrar o meu Senhor. É bem verdade que o meu Senhor, por meio da espiritualidade, ele me toca, ele chega a mim, ele me diz o que ele quer, por onde ele quer que eu caminhe, por qual tipo de espiritualidade ele quer que eu me desenvolva espiritualmente. E assim a gente vai caminhando. Não é obrigado, por exemplo, todos nós termos a mesma espiritualidade. Não, somos pessoas distintas. Logo, o Senhor se apresenta unicamente para cada um de nós, de um jeito único, com a espiritualidade única. Então, aqui a gente começa já a entender o seguinte: a importância de ter não só uma espiritualidade, mas também de compreendermos que os cânticos litúrgicos fazem parte de uma espiritualidade. Por quê? Porque os católicos, sobretudo aqueles lá de trás, do tempo de São Paulo, de 30 anos após a ressurreição, rezavam, meditavam, contemplavam o Senhor e foram estruturando melodias para que as pessoas pudessem celebrar a Páscoa do Senhor, pudessem celebrar a Eucaristia. Então, não pode ser, primeiro, qualquer pessoa que escreve, qualquer pessoa que compõe o canto litúrgico. Primeiro, precisa ser católico. Segundo, além de ser católico, que tem uma vida de oração. Então, aqui a gente já começa a entender que eu não posso colocar, por exemplo, música adaptada de qualquer banda, de forró, de axé, na missa. Não posso. Porque a missa é um ato sacrílico, santo, ou melhor, santíssimo. Ali nós vamos celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Não pode ser qualquer música. Tem que ser uma música que faça o fiel leigo, o cristão, entrar nesse mistério, adorar o Senhor, estar aberto ao Cristo. E aqui a gente começa a entender que para cada ato a gente precisa se portar de uma forma. Não dá para ir para a praia de terno e gravata. Não dá para ir para a missa cantar Chiquita Bacana, não é? Na missa se canta músicas litúrgicas, músicas preparadas, feitas por pessoas, compositores que obviamente entendam de música, mas que sejam católicos, que tenham vida de oração. E aqui eu quero apresentar algumas músicas para você, para que você possa entender a espiritualidade da música. Então veja bem. Estamos aqui com o santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Veja, na nossa tradução ficou bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas no original, né? O texto é esse: bendito aquele que está chegando, bendito aquele que está vindo, ou bendito aquele que veio, bendito aquele que chegou. O Espírito Santo, observe a espiritualidade do santo. O Espírito Santo presentifica ali, no pão e no vinho, o corpo e sangue de nosso Senhor. Cristo de fato está ali.
Então, se ele está vindo, o verbo está no gerúndio. Se ele está chegando, é porque está acontecendo a ação litúrgica. O Espírito está pneumatificando, transformando aquelas obras humanas, o pão e o vinho, em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a melodia do santo se adequa mais a esse ato espiritual, quanto mais for introspectivo. Quanto mais me fizer entrar nessa ação de perceber o Cristo chegando e transformando por meio do Espírito aquelas obras humanas no seu corpo e no seu sangue. Então, nada contra o Hosanae, o Hosanaia, o Hosana. Porém, quanto mais o santo estiver impregnado desse contexto espiritual, com essa espiritualidade, mas o canto está sendo propício a essa ação litúrgica. Ouçamos. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo. Então, observe que há momentos explosivos, há momentos de serenidade, há momentos de contemplação. É isso que a espiritualidade do santo pede, da gente receber Cristo que está por vir. Observe, meu irmão, minha irmã, que nesse mesmo período, por volta ainda do século I, e isso vai se alongando pelos 8 primeiros séculos, os cristãos, além de celebrarem a Santa Eucaristia nas catacumbas dos cristãos mártires, foi surgindo esse costume de se entronizar o Kyrie eleison junto com a ladainha, né? As preces litânicas, as preces que têm pergunta e resposta. E com o tempo ficou muito natural a questão de se ter salmos como canto de entrada, o ofertório, o comunhão, né? Com o tempo, infelizmente, isso foi se perdendo e hoje se resume apenas a antífona de entrada, a antífona do ofertório, a antífona de comunhão. Mas você que trabalha com ministério de música, com coral, colocar um salmo como canto de entrada, observando, claro, se o tempo litúrgico pede que aquele salmo seja cantado, ou tematicamente o evangelho condiz com o texto do salmo, mas se pode sim fazer isso. Então, salmo como canto de entrada, um salmo como ofertório, um outro salmo como comunhão.
É o que eu quero ver com vocês agora, nesse próximo bloco. Então, agora eu quero mostrar para você um salmo, é um exemplo só, que pode ser utilizado também como canto de entrada, ofertório, comunhão, tá? É o que se fazia anteriormente e que se foi perdendo, como eu disse a vocês. Esse salmo provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente é de autoria dos monges do Mosteiro da Ressurreição, tá? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Então, aqui você já sabe, você já percebe que existe essa possibilidade, né? Algumas igrejas, alguns compositores já estão colocando em prática, alguns maestros, colocando em prática essa estrutura que é tipicamente católica, né? Vale salientar que, em falando de estrutura que tipicamente é católica, né, de como era feito tudo isso, vale salientar que o canto gregoriano, preste atenção, o canto gregoriano, por mais que alguns digam, é um canto enfadonho, é um canto chato, antigo, as pessoas não usam mais isso. Lembre, se um protestante ou se um ateu passar por uma igreja católica e ouvir o canto gregoriano, ou mesmo que ele passe por uma casa de alguém e escute o canto gregoriano, inconscientemente ele já vai saber. Isso é coisa da Igreja Católica. Por quê? Porque o canto gregoriano é um canto experimental, feito para rezar. Veja, a linha melódica do canto gregoriano está na região da fala. Quando a gente fala, a gente geralmente está na região média daqui do piano. Essas notas, Fá, Sol, Lá, Si, Si bemol. E é justamente esse campo, né, harmônico, nessa estrutura melódica, que o canto gregoriano foi elaborado. Veja o recitativo desse salmo que eu cantei, né, que eu executei. O recitativo fica na região média, na região da fala, como eu tinha mostrado a vocês. Lá, 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 o Senhor é o pastor que me conduz. Por isso que nesses recitativos do salmo, do estilo gregoriano, não se pode fazer devagar e nem acelerar demais, porque deve ser na cadência, no ritmo da nossa fala. O Senhor é o pastor que me conduz. Então,
O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Ele me leva a descansar. Então, na mesma estrutura, na mesma cadência da fala, o canto gregoriano, o salmo na estrutura gregoriana, no molde gregoriano, deve fazer essa menção, que está na região média, que é a região que a gente fala, em termos de notas musicais, e a região que deve ser cantado no ritmo como a gente fala, nem tão acelerado como a gente reza, nem tão retardado, lento, né? Enfadonho, porque as pessoas têm essa característica, né? De achar que o canto gregoriano é enfadonho porque é lento. Não tem nada a ver, tá? O canto gregoriano tem seu próprio pulso, tem sua própria dinâmica. E a gente só pode entender isso quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente reza de fato, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a estrutura dos salmos, como canto de entrada, ofertório, comunhão e até, por que não, canto final, tem uma espiritualidade. Veja, esse salmo que eu cantei, que eu entoei, lembrando que Paulo diz na carta aos Efésios, é um cântico espiritual. Foi feito para rezar. É um canto elaborado, é um canto experimental para o fiel leigo rezar. Por isso não pode ser qualquer música, não pode ser uma música profana, adaptada ao meu gosto, porque eu acho interessante, com um texto litúrgico, tiro o texto profano, coloco o texto litúrgico e vou cantar. Não pode, né? Porque já existe uma estrutura própria, né? Que a igreja fez isso ao longo de 2000 anos. Não vai ser eu, bonitão, que vou mudar, né? Nem você, né? Sejamos obedientes com relação a isso. Bom, existe um outro canto que eu quero mostrar a vocês, que faz parte da Semana Santa, que na verdade também se perdeu o costume. Ele com tantos outros cânticos, fazem parte dos brados da Semana Santa. É o Crux Fidelis. Existem várias melodias, mas observe o texto litúrgico traduzido, como é belo. Cruz fiel, ou fiel cruz. Cruz fiel, cruz fiel, cruz fiel entre os homens. Uma árvore nobre que nenhuma floresta pode oferecer. Flor, folha e semente. Doce madeira, doces cravos, doce peso sustentado. A gente vai trabalhar essa música, vocês vão ouvir, fazer uma apreciação musical e vamos trabalhar no sentido de vocês perceberem algumas coisas com relação à espiritualidade desse canto. Observem. Crux fidelis, crux fidelis, crux fidelis inter homines, arbo una nobilis, nulla silva talem profert, frode flore no germine, dulce ligno, dulce esclavos, dulce pondus
Então observe que a música, ela vai crescendo gradualmente. É como se a gente estivesse olhando para o crucificado. Cruz, fiel. Cruz, fiel. Cruz, fiel. Entre os homens, uma árvore nobre que nenhuma floresta pode oferecer. E aqui a gente cresce com a melodia. Fronde, flore, germine, flor, folha e semente. Dulce lignum, dulces clavos. Doce madeira, doces cravos. É quando ele faz isso. Fronde, flore, germine, dulce lignum, dulces clavos. Como agora ele vai falar do doce peso, ele suaviza. Dulce pondus sustine. Então, repare, como não rezar, como não contemplar o belo, como não pensar no Cristo? Não tem como, porque é uma música feita para isso. É uma música inspirada, motivada para se rezar. Isso não é canto gregoriano. Mas veja, é uma música que conduz à espiritualidade litúrgica, a espiritualidade de poder não só cantar, mas contemplar, de rezar. Eu entro no segundo tópico de nossa meditação de hoje. Observe. Então, o primeiro ponto que eu quis conversar com você é deixar claro que cada parte que compõe a missa com relação ao canto litúrgico tem uma espiritualidade própria. Deu exemplo do santo, deu exemplo da estrutura do salmo, que pode ser utilizada como foi feito há muitos anos, séculos atrás, como canto de entrada, ofertório, comunhão e final. E agora, um canto da Semana Santa que as pessoas já não mais conhecem e remete ao Cristo que padeceu, que morreu na cruz por nós, que deu a sua vida, que seu doce apoio sustentou os nossos pecados na cruz. Agora, quando um maestro católico chega e diz isso para um coral, e o coral é composto por cantores que vão à missa, cantores que vão apenas para cantar, mas que não têm uma vida de oração, porque quando a gente vai preparar um repertório como esse, o maestro tem que explicar como ele quer que seja executada a música, para motivar os cantores a estimular a assembleia a rezar. Mas, muitas vezes, sem dúvida nenhuma, o cantor consegue fazer isso. Ele consegue entender, porque geralmente o cantor tem sensibilidade artística. Só que não passa disso. E essa transposição seria mais eficaz se o cantor tivesse uma vida de oração. Na verdade, não posso dizer 100%, não posso. Quem sou eu para dizer isso? Mas, na verdade, a maioria dos cantores, dos ministérios que nós temos, dos corais, não tem uma vida de oração. E aqui é o segundo ponto que eu quero tratar com você, da importância da espiritualidade católica num coro sacro. Veja, se o maestro não tem essa espiritualidade, pronto, tudo já desandou, né?
Porque vai ser a arte pela arte, a música pela música. E isso chega até um certo ponto, mas não perpassa, não transborda, né? Então, é preciso que o cantor tenha uma vida de oração. E aqui, meu irmão, minha irmã, quando eu falo vida de oração, não está ligado apenas rezar o breviário, não está ligado apenas rezar o terço, não está ligado a eu fazer as minhas orações diárias, rezar jaculatórias, rezar novenas, trezenas. Não. A vida de oração requer ouvir. Shema Israel. Ouvir. Parar para ouvir a Deus. Claro, se nós vivemos num mundo agitado, se nós somos agitados pelo mundo frenético e neurótico, a gente não vai conseguir parar para ouvir a Deus. É preciso primeiro desenvolver esse trabalho em nós. E uma virtude, né? De todos os dias parar para ouvir a Deus. Com o tempo, a gente vai ouvindo Deus. Deus fala por meio das coisas, Deus fala por meio dos acontecimentos, Deus fala por meio das pessoas que a gente menos imagina. Então, ouvir. Mas, para ouvir, eu preciso estar na presença de Deus. Mas, Luciano, o que é estar na presença de Deus? Bom, é você percebendo aos poucos, você vai percebendo aos poucos que Deus, você sabe, que Deus está vendo você em todos os momentos. Mas nem sempre você percebe que Deus está com você. Então, isso também é um exercício, isso também é uma virtude que a gente vai desenvolvendo pacientemente. Vamos desenvolvendo isso aos poucos. E quando a gente entra nessa sintonia, vem o desejo natural de rezar. De rezar um Pai Nosso, de rezar uma Ave Maria, de rezar o breviário, de rezar um terço, de rezar uma dezena, ou melhor, uma novena, uma trezena, de rezar jaculatórias. Veja, mas tudo brota do amor em querer ouvir a Deus. O que o Senhor quer de mim? Senhor, me mostre para onde o Senhor quer que eu olhe. Senhor, qual é a tua vontade? Me ensine, me mostre. Ou seja, o cantor litúrgico, o cantor de coral, os integrantes de uma banda, de um ministério, devem ter um coração humilde. Devem entrar na oração não de cabeça erguida, mas de cabeça reclinada. Perdão, Senhor. Perdão pelos meus pecados. Perdão por querer ser o melhor cantor da minha paróquia. Perdão, Senhor, por me deixar envaidecer pela música que não é minha, pelo talento musical que o Senhor me deu. Veja, a oração é diferente. A oração ganha um outro dinamismo. A oração ganha uma outra articulação, né? Então, tudo começa aqui, na vida de oração. Eu preciso ter momentos de oração no meu dia a dia para entender que eu estou em Deus, que eu não saio da presença dele e que ele está dentro de mim. É isso que eu preciso entender. Eu posso ter toda a técnica vocal do mundo. Minha voz pode ser a perfeita. Posso ter estudado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, enfim. Mas se eu não tiver uma vida de oração como católico, de nada adianta eu cantar. De nada.
Porque o que vai acontecer? Eu vou apenas viver inflado das minhas vaidades, do meu ego. Por quê? Porque a arte faz isso com a gente. A arte nos envaidece. A arte nos faz entender que somos grandes. Nos faz entender que estamos mais próximo de Deus. Porque a arte vem de Deus. Mas aí é onde a gente se engana. Porque no fundo, somos apenas porta-vozes da arte, de Deus. Então, isso tem que ficar claro, não é? Claro. Observe, porque geralmente um cantor, quando as pessoas dizem assim, fulano tem uma voz bonita, mas eu não acho não, eu acho a voz de fulano feia, eu acho melhor a voz de cicrano. O que acontece muitas vezes com essa pessoa que recebeu essa crítica, quando ela sabe? Ela fica chateada, justamente porque falou daquilo que ela possui. O cantor está desnudado. O que ele tem, ele já expõe. É diferente de um pianista. O pianista vai tocar um instrumento que está ao externo, né? Um piano. Ele está aqui tocando, mas o instrumento não faz parte dele. Podemos dizer que o instrumento é um apêndice dele, mas não está dentro dele. É diferente da voz. A voz faz parte do cantor. A voz podemos dizer assim, o próprio cantor. Então, quando você diz, eu gosto da voz de fulano, mas não gosto da voz de cicrano, cicrano tem até uma voz bonita, mas eu prefiro de fulano. O cicrano vai ficar ofendido, porque primeiro o cicrano é vaidoso e porque a voz é a identidade do cantor. Então, para ir quebrando isso, é preciso ter uma vida de oração. É preciso entrar na espiritualidade. Porque não importa o maestro ter a espiritualidade se o coro não tem. Vice-versa. Não vai dar certo o maestro não ter a espiritualidade, cantar na igreja e o coro ter espiritualidade. A coisa vai ficar truncada. Não vai fluir. Não vai. Então, é isso que eu queria que você, meu irmão, minha irmã, pudesse refletir, né? A importância da espiritualidade católica num coro sacro é justamente isso. Primeiro, entender que a liturgia já está lá, que todos os cânticos que compõem a liturgia têm uma estrutura própria e uma espiritualidade própria, uma finalidade. Uma finalidade, o Kyrie. Qual a finalidade do Kyrie? Qual a espiritualidade do Kyrie? No Kyrie, eu vejo o Senhor ressuscitado. Eu contemplo o Senhor ressuscitado. E contemplando o Senhor ressuscitado, Ele que é meu Deus e Senhor, eu digo, Kyrie eleison. Cristo eleison. Kyrie eleison. Eu me vejo pequeno diante dele e peço perdão pelos meus pecados. Veja que belo, o hino a Cristo, o hino cristológico, Kyrie, é o Senhor ressuscitado. Quem sou eu diante do Cristo ressuscitado? Sou um Zé Ninguém. Sou um Zé Ninguém. E diante dele eu preciso pedir perdão, preciso me reconhecer pecador. Então veja que cada canto possui a sua própria espiritualidade. Isso vou retomar agora, né? Que isso fique bem claro. E segundo que não adianta eu saber que existe isso, né? Que cada parte da missa tem sua própria espiritualidade na composição dos cantos litúrgicos, porém, eu não tenho uma vida de espiritualidade, eu não tenho uma vida de oração, eu não rezo. Então, não adianta. Eu preciso conciliar as duas coisas. Saber
que os cânticos da missa possuem uma espiritualidade tão própria, ao ponto de eu rezar. Preciso ter uma vida de oração diária. É isso que a gente precisa ter. Essas duas coisas claras e que devem ser vividas, devem ser exercitadas, praticadas. Então é isso, meu irmão, minha irmã, mente pensante, muito obrigado aos meus irmãos aqui do Café Católico, Dizelda, Gil, muito obrigado também por essa oportunidade e vamos em frente, vamos meditando, vamos contemplando. Esse mês de novembro ainda temos mais 4 convidados, não é? Deus seja louvado por esses momentos de evangelização, nesses momentos que nos dá frutos espirituais, né? Que nosso Senhor possa nos abençoar. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Fixemos os nossos olhos no Senhor.